pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Papo de Especialista, o videocast do Safra. Eu sou Thiago Fadini e hoje a gente vai falar sobre crédito privado, mercado de crédito privado. E eu trouxe aqui para conversar comigo hoje André Fadu, que é gestor dos fundos de crédito do Safra. Bom, Fadu, então vamos falar um pouquinho aqui do mercado de renda fixa no Brasil, né? Que historicamente sempre foi aí um mercado atrativo para o investidor brasileiro por diversos motivos, entre eles, né, juros altos. Vamos falar então sobre dados também. Em 2022, né, o valor sob custódia de pessoas físicas em renda fixa na B3 atingiu 1,6 trilhão de reais, né? Isso é 44% a mais do que há um ano. E o número de investidores no geral chegou a 14 milhões e 800 mil no país, né? Um número bem relevante, liberando 15 milhões. E aí, trazendo para nossa tela aqui um dado interessante, né? Desses que eu falei, desses 14,8 milhões de investidores, 13,8 milhões estão nestes produtos aqui, né? Certificado de depósitos bancários, recibos de depósitos bancários, letras de crédito do agronegócio e letras de crédito imobiliário. Esses produtos somam 1,3 trilhão em investimentos, né? Então, aí te passo essa bola agora perguntando, né? Como que você enxerga esse nicho hoje entre os investidores, né? Até que ponto o crédito privado tem participação também no crescimento da renda fixa? Ainda ele é um exponencial, né? Uma vertical de crescimento? Ótima pergunta, Thiago. Sim, o que a gente pode observar já há mais de uma década é tanto um desenvolvimento no mercado de capitais, com a venda de diversos ativos novos, entre eles a própria debênture incentivada, então isso também gera um apelo para o investidor pessoa física, quanto também um amadurecimento do investidor pessoa física. Então, você tem dois vetores aí muito importantes que vêm catalisando esse crescimento ao longo de mais de uma década, com certeza, né? Então, quando a gente observa o passado mais recente e na natureza da renda fixa, toda vez que você começa a observar um movimento de maior volatilidade em outros mercados, além de você ter um juro muito atraente na renda fixa, quando você traz ativos como a LCA e a LCI e a própria debênture incentivada, que eu comentei que tem um benefício da isenção tributária, isso acaba sendo mais um fator de atratividade para o investidor. Então você começa a ter uma evolução do perfil do investidor, e aí é mérito principalmente dos especialistas, né, da equipe que faz todo o assessoramento de investimento para estar trazendo essas oportunidades de mercado e essa evolução de mercado para os investidores, e aí a conjunção também, como você colocou muito bem, da situação macro, né? Então você consegue ter um padrão de carrego, né? Um juro contratado bem elevado, com um benefício tributário, que isso acaba também correndo boa parte do seu retorno, né? A gente tem uma base tributária pesada, né? Na parte de investimentos, você consegue combinar um bom carrego, um menor custo, né? Dado que você não tem a parte tributária, e uma menor volatilidade. Certo. Então dá para dizer que o investidor brasileiro ele acabou descobrindo um pouco mais do crédito privado, ou ainda está no caminho da descoberta do crédito privado, né? Como é que você vê o perfil do investidor brasileiro, né? A visão dele perante esse tipo de produtos, assim, está melhorando, ele está se educando mais também? Está sendo uma situação de ganha-ganha, né? Porque como é que você tinha antigamente a estrutura de crédito? Os bancos pegavam as melhores empresas, encarteiravam aquele crédito, você tinha ali um comprometimento de caixa e ficava com aquela operação boa no balanço do banco. Com o crescimento do mercado e com a evolução também da base de investidores, ficou interessante para o banco também repassar essas operações para o mercado, porque ele alivia o balanço dele, ganha boa parte da receita que ele teria com esse crédito imediatamente, né, com a estruturação, com a colocação, e permite que o investidor também tenha esse acesso direto. Antes você não conseguia casar as duas pontas, seja pela educação do investidor, porque você também não tinha um trabalho como você tem hoje de esclarecimento para o investidor o que é exatamente aquele crédito, qual que é o perfil de risco daquele crédito, o que ele está adquirindo naquele momento. Os bancos tinham interesse também em carregar aquilo nos seus balanços. Eu queria também passar, né, agora para a próxima pergunta, era justamente sobre esse momento, né, de início de ano agora, de 2023, que está um pouco mais desafiador ali, que está testando um pouco mais o humor do investidor. Então,
Tem uns dados aqui da Ambima, por exemplo, que mostram que em fevereiro, né, agora as captações no mercado de capitais foram de 13 bi. Então, 13 bilhões, o que corresponde a uma queda de um pouco mais de 51%, né? 51,2% em relação a janeiro, né? E também é o resultado mais baixo, no volume mensal mais baixo desde maio de 2020, né? Então, na sua visão, né? Isso também tem um pouquinho de conjuntura macroeconômica no meio também. Enfim, né, a gente já comentou que teve alguns casos de algumas empresas, né, que acabaram mudando o mood do mercado, o humor do mercado, né? Mas também tem um pouco de visão da conjuntura macroeconômica. Como é que você enxerga isso? Sim, é excelente, né? Porque quando a gente pega, né, uma parcela do mercado que já tinha uma necessidade natural de rolagem de dívida agora, dado esse mau humor de mercado, você tem uma convergência de interesses em tentar se beneficiar o máximo possível da situação. E é um jogo de soma zero. Se ele está se beneficiando o máximo possível, alguém está pagando essa conta. Então, empresas que já tinham um cronograma previsto de rolagem, você acaba somando essa questão das incertezas em relação ao mercado de crédito, aí você tem uma participação externa também nesse mau humor em relação a crédito de uma maneira geral, o que acaba sendo muito superficial quando você não separa exatamente que tipo de crédito a gente está lidando, que tipo de empresa a gente está lidando, quais são as perspectivas, mesmo com as variáveis macro que a gente tem para cada uma dessas empresas. Então não dá para você colocar tudo num pacote e colocar na conta. Só que no curtíssimo prazo, quem está emprestando o dinheiro vai tentar se beneficiar da melhor maneira possível, faz parte do jogo, e pedir o maior prêmio possível para aquela operação, para aquela rolagem. Bom, a perspectiva então é mais positiva, né? Pro final, ali para a gente chegar no final de 2023 é mais positiva, certo? Sim, perfeito. Beleza. Bom, então, até Fadu, só trazendo, né? Você comentou também, falou sobre debênture especificamente, né? Trazer mais um dado aqui para a gente na nossa tela. Que desse total, né, na verdade, de 13 bilhões ali de captação que a gente comentou no mercado de capitais em fevereiro, né, 6,6 bilhões, né, então mais da metade do volume total foi só de debênture ali. Em janeiro, né, enfim, foi 18,7 bilhões, teve uma pequenina queda, né, de um mês para o outro ali. Então, e até só emendando já, né, nesse dado para te perguntar, debênture, né, enfim, muita gente, né, muitos investidores que estão em início ali, estão buscando, né, um aprendizado maior e investir em crédito privado, né, que querem entender melhor. A debênture pode ser um primeiro contato, primeiro ponto de contato dele com o crédito privado, né, que é um título um pouco mais fácil de explicar, né? Sua visão assim, sobre debênture, é um primeiro ponto de contato do investidor? Assim, o mercado, de uma maneira geral, né, tem alguns mitos, né, algumas resistências com alguns nomes. Você pode trabalhar com a debênture, é lógico que você respeitando as características dela, porque passa praticamente como um contrato, então você tem que avaliar exatamente na escritura o que engloba aquele contrato de dívida, mas, grosso modo, você poderia comparar com uma dívida corporativa, assim como você tem uma dívida bancária. E aí a gente estaria comparando, no caso, quando um banco precisa de recursos, ele emite um CDB ou uma letra financeira. A empresa, quando necessita de recursos, ela faz uma oferta e emite via debênture. Ela pode ser privada, mas como a gente está tratando do investidor de uma maneira geral, vamos trabalhar aqui com um cenário de ser uma debênture pública. Então, quando ela faz uma oferta dessa debênture, ela está emitindo uma dívida de acordo com algumas condições. Isso aí está muito claro, tem que estar de uma maneira muito clara na escritura. Parece ser um trabalho meio chato, mas não, é uma leitura simples. Tirando aquele juridiquês inicial, que é padrão, que é de prática, você consegue ver ali exatamente o que você está adquirindo. Uma redação clara, uma redação transparente, não tem pegadinha. Dependendo da emissão e do emissor, naturalmente, e aí que vem um grande diferencial de você ter uma boa equipe de investimentos, é justamente analisar quais são as possíveis alternativas que o emissor pode ter em cenários adversos como o atual. Fadu, então, e você até tocou num ponto, né, importante, que é sobre a gestão, né, principalmente feita aqui no Safra, né, com relação aos fundos de crédito privado, especialmente, né. Então, a gente está falando aqui tanto com o investidor que já está acostumado já a investir, aquele que está buscando informação ainda, né, o nosso público também é aquele que está começando, que está buscando se educar, se especializar, e aí tem aquele ponto, né,
às vezes a gestão ativa, né, ela ajuda muito nesse sentido, né? Então a gestão ali de profissionais ali para poder fazer as melhores escolhas dentro de um fundo, né? E aí o investidor pode ficar mais tranquilo, né? Obviamente a gente não pode dizer segurança 100%, mas aquele apoio profissional que dá mais tranquilidade ao investidor, né? Que é a gestão ativa. E aqui no Safra a gente tem 2 fundos aí que performam muito bem, né? Vem tendo, enfim, retornos consistentes ao longo do tempo aí, que são o Safra Agilité e o Safra Vitesse, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre as estratégias aí dos fundos, né? O que tem feito eles terem esse retorno mais consistente ao longo do tempo também, e falasse um pouquinho da gestão ativa para quem está em casa, para entender e ver se realmente pode ser um primeiro passo para perder um pouquinho de medo, às vezes, de entrar em crédito privado, que parece, né? Parece um bicho de 7 cabeças quando fala crédito privado, meu Deus, né? Com certeza. Bom, o que a gente pode explicar, 95% desse histórico dos fundos, né, no caso, é a qualidade da análise. Então, primeiro separar, quando a gente fala de gestão ativa, não necessariamente é um fundo de alta frequência. Quando a gente fala uma gestão ativa, a gente fala de estar monitorando constantemente a carteira e, de uma maneira defensiva, a gente vai oxigenando essa carteira, saindo de que ou está tendo uma deterioração em relação à perspectiva daquele papel, e aí é a análise de crédito que dá boa parte desse insumo para a gente sair de uma posição, caso tenha um apontamento de que aquele crédito vai sair mais caro. E veja bem, Thiago, assim, não necessariamente a gente está falando de um risco potencial, um risco elevado de solvência. A gente está falando de um risco de deterioração daquele crédito. Então, uma empresa que, quando tiver que acessar o mercado de capitais, vai acessar com um prêmio mais alto, e isso naturalmente impacta na marcação daquele ativo na nossa cota. Então, ou talvez numa liquidez, dado o tamanho da emissão que ele esteja vindo, que essa empresa esteja vindo, comprometa a liquidez futura de cada um desses portfólios. Então, na composição da carteira, a gente sempre tem como insumo primário a análise. Na manutenção da carteira, basicamente, o insumo também é análise. Então, a gestão ativa, ela acaba sendo uma consequência desse trabalho, não é uma causa. Tá certo, Fadu. E, bom, né, a gente comentou também sobre perfil de investidor, né? Enfim, a gente falou um pouquinho disso. Os fundos, né? O Agilité e o Vitesse, hoje eles estão indicados, né? Sugeridos a quais perfis de investidor é interessante para quem está nos acompanhando também saber, e, caso se interessar, buscar mais informações que vão estar na descrição desse programa aqui. Maravilha, Thiago. Assim, o Agilité, ele é um fundo com perfil de crédito high grade, então ele tende a superar o CDI ao longo do tempo, tem conseguido bater isso de uma maneira bem consistente. Ele hoje tem uma taxa de carrego contratada, a taxa de retorno dele contratada é de CDI mais 0,90 aproximadamente. A ideia é ele ficar ali entre CDI mais 0,70 e CDI mais 1%. Como a gente teve esse início de ano, que a gente conseguiu capturar bons prêmios, e aí foi o que eu disse, a gente consegue manter um carrego bem interessante com caixa muito elevado, a gente vem mantendo esse perfil de 25% de caixa com esse carrego de 0,90. É um fundo que é D4, D5, então naturalmente ele vai trabalhar com caixa mais elevado, não só o caixa, mas a liquidez, então ele tem uma exposição em bancários de primeiríssima linha também elevada, então a gente tem um conforto muito grande com esse perfil de portfólio para uma liquidez mais imediata. Tá? Assim, D5 para um fundo fundamentalista parece ser um prazo bem curto para liquidez. Já o Vitesse, como ele é um fundo D30, ele vai ter os mesmos ativos do Agilité, só que com um perfil de liquidez mais trabalhada. Então, a gente vai ter uma exposição maior em corporativos. Por quê? Porque eu vou ter mais tempo para vender esses ativos do que o Agilité. Então, não necessariamente a gente vai vender o ativo que hoje não está num momento muito interessante para fazer um lote muito grande, um volume muito grande, mas a gente consegue ir trabalhando ao longo de 30 dias sem ter um efeito preço. Né? Isso aí foi muito bem provado em 2019. Mas isso não significa, e aí foi aquela questão que a gente colocou também há pouco em relação à exposição de crédito, que ele vai estar 90% investido. Hoje, por exemplo, o Vitesse está com 21% em caixa. Então ele também não tem necessidade de estar totalmente investido. Só essa diferença em ter um pouco mais de corporativo, um pouco menos de bancário, mesmo com caixas muito similares, ele está com 1,20 de carrego contratado. A taxa de administração é a mesma,
para os 2 fundos. Então, só de você fazer esse movimento de diminuir um pouco mais de bancário, colocar um pouco mais de corporativo com o mesmo perfil de crédito, a gente sai de 0,90 para 1,20, 1,25, né, que é a taxa de carrego que a gente tem hoje, a taxa de retorno com CBI mais essa taxa, né, nesses fundos já líquidos de taxa de administração. Importante colocar isso também. Depois só tem o pagamento do imposto de renda, que isso é natural. Tirando debêntures incentivadas, é natural de qualquer ativo ali de renda fixa, exceto os isentos, obviamente. Mas esses são os perfis dos 2 fundos. Qualidade de crédito, high grade, nomes que a gente pode elencar aqui tranquilamente, que foi onde a gente concentrou nossas emissões, nossas alocações em bancários, Bradesco, Itaú, Safra, Daicoval, na parte de corporativo, Sabesp, Sanepar, Semig, a própria Petrobras. São nomes muito, muito, muito tradicionais, muito tranquilos, nada com uma alavancagem muito expressiva, nada com uma margem muito apertada, dado esse trabalho de oxigenação que a gente foi fazendo, principalmente em 2022. Certo, né? Esses nomes que você trouxe aqui à mesa trazem também um pouquinho mais de conhecimento para o investidor que está acompanhando a gente, né? Para ele poder ir buscar mais informação também sobre o fundo, né? Então, sobre os nossos fundos. Bom, Fadu, muito papo, muita conversa, então a gente já está encerrando. Agradeço muito sua participação aqui. Por favor, volte sempre que você quiser aqui ao Papo de Especialista. Eu que agradeço. Bem-vindo. Foi um prazer. Só fazer o convite que nós viemos. Beleza, bom. Bom, e para você que nos acompanhou, agradeço muito a sua companhia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no YouTube para acompanhar e não perder nenhum dos nossos conteúdos, inclusive os próximos episódios do Papo de Especialista. Um abraço e até a próxima.